Oi, tudo bem? Eu me chamo Cauana e eu estou aqui hoje para apresentar os conceitos teóricos apresentados na oficina Fotografia Digital. Esse projeto ele foi contemplado pelo edital de chamamento público para fomento às ações culturais número 83/2023, seleção de projetos culturais multilinguagens com recursos da Lei Complementar 195/2022, Lei Paulo Gustavo, do município de Planalto Alegre. Os conceitos da fotografia, eles são muito amplos e eles podem ser aplicados em diferentes áreas. Mas hoje, em específico, eu vou estar trazendo o conteúdo aplicado nas áreas de fotografia de arquitetura e paisagem e na fotografia de retratos. Queria fazer um parênteses para dizer que a fotografia ela é uma arte também e é muito subjetiva. E o que eu vou apresentar aqui são algumas dicas e técnicas, mas não necessariamente algo que vai dizer certo ou errado, porque às vezes ela tem relação também com gosto pessoal e não cabe a mim dizer o que é certo ou errado, apenas indicar o que é mais comumente utilizado. Os conceitos que a gente vai aprender então é sobre iluminação, composição, enquadramento e ângulos. Começando então com o primeiro, iluminação. Quando a gente fala de paisagens, né, fotografia de ambientes e de arquiteturas, construções, a gente tem que levar sempre em consideração a nossa fonte de luz. E nas paisagens, isso é o sol. Então a gente sempre tem que buscar o horário que o nosso objeto da foto, nesse caso, então, as paisagens, estão recebendo mais iluminação. Isso vai ser, então, durante o dia, né? Comecinho da manhã, fins de tarde, são os momentos mais utilizados para fotografar paisagens. O que a gente evita é fotografar ao meio-dia. Por quê? Por exemplo, se o sol está muito forte, no meio-dia vai gerar muitas sombras e isso acaba dando um efeito muito bruto para a foto. Então, a gente evita fazer fotos ao meio-dia. Mas, por exemplo, se está nublado e o céu está numa cor agradável, assim, que não gera muitas sombras, perfeito também. E outro momento que a gente não recomenda fotografar é à noite, porque vai ficar uma foto muito escura e não vai ter a qualidade necessária para mostrar aquela paisagem. E na fotografia de retratos, a iluminação ela segue as mesmas recomendações quando vamos fotografar no externo, né, ao ar livre. Aí a gente evita horários que o sol esteja muito forte, com sombras muito marcadas, dando preferência para começo da manhã e final da tarde. Porém, se você vai estar num ambiente fechado, dentro de casa, etc., a gente pode fotografar em qualquer horário. Por quê? Porque tem outras fontes de luzes também, né? A gente pode considerar aqui lâmpadas, luminárias, qualquer fonte de luz que você tenha dentro daquele local. Quando a gente está falando de iluminação artificial, né, de lâmpadas, a gente tem que cuidar um pouquinho sobre as sombras. Por exemplo, se você fotografar muito perto da luz, por exemplo, se a lâmpada está em cima da sua cabeça, ela vai projetar uma sombra do nariz, vai modificar, dar a impressão que seu rosto está modificado. Se a luz estiver vindo de baixo, ela também vai criar sombras indesejadas no rosto. Então a gente busca sempre deixar a luz mais ou menos na mesma altura que a pessoa, o objeto que você está fotografando, na frente ou um pouquinho na lateral. Se a lâmpada, a luz, estiver muito atrás da pessoa, ela não vai conseguir iluminar, né? A luz vai estar escondida. Aí também não tem utilidade e a gente tende a evitar esse tipo de iluminação. Aqui, então, nós temos um exemplo de duas fotografias de arquitetura, são duas construções de igreja, aonde na primeira foi fotografado em um horário logo após o meio-dia, num dia de sol forte. O que acontece? A imagem fica com bastante contraste, tem muitos pontos escuros e muitos pontos claros, e dá para ver nitidamente aonde está dando a sombra. Ao lado, então, nós temos uma imagem que foi fotografada em um dia que estava nublado e o sol não pegava diretamente na construção, então ela fica uma imagem com menos contraste e com uma iluminação mais suave. Dá para perceber a diferença, então, entre as luzes e os horários do sol. Aqui também temos uma imagem de uma construção arquitetônica, aonde estava escurecendo já, era comecinho da noite. E o que a gente percebe?
não dá para identificar muitos elementos, a imagem ela fica escura e dá para perceber apenas os pontos onde haviam lâmpadas sendo iluminadas. Então, depende muito da intenção da foto, mas se a intenção for mostrar a arquitetura dessa construção, não vai dar para perceber. Então, por isso as recomendações é buscar fotografar sempre durante o dia essas construções. Seguindo nos exemplos de luz e sombra, agora vamos para exemplos com retratos. No primeiro exemplo, então, é uma foto de um retrato tirado diretamente no sol, com a pessoa olhando em direção ao sol forte. O que acontece? A pessoa vai ficar com o olho quase fechado, enchendo de lágrimas, porque o sol é forte e a gente não consegue ficar olhando em direção a ele por muito tempo. Então, esse já é um ponto negativo e ela também vai gerar mais sombras no rosto. Então, ali gerou uma sombra alongada no nariz e uma sombra no pescoço. Na segunda imagem, no mesmo local, a pessoa estava virada de costas para o sol. O que acontece então? O céu fica estourado, né? Fica todo branco e não dá para reconhecer muito bem o rosto da pessoa, pois ela vai ficar na sombra e todo o resto do ambiente vai estar no sol. Então, ele não dá um contraste necessário para gerar a imagem e fica essa fotografia embaçada que não dá para distinguir direito as partes do rosto. E por último, então, que é o que a gente recomenda para fotografia de retrato, é você fazer a foto na sombra, mas virada em direção à luz. Então, não é no sol em direção ao sol e nem na sombra em direção à sombra, e sim na sombra em direção ao sol. Essa é a recomendação. Assim, o rosto ele vai ficar com uma iluminação suave, não vai ter sombras marcando e nem distorcendo nada. Fica uma imagem bem fiel da pessoa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o flash. E nesse caso em específico, o flash da câmera do celular. Em retratos, quando que a gente deve usar? Quando a iluminação do ambiente não for o suficiente para te iluminar na foto, para iluminar a pessoa ou o objeto, como por exemplo, à noite ou quando houver muita sombra no rosto, você pode utilizar o flash para compensar e dar uma iluminada no rosto inteiro. Porém, o flash do celular ele é limitado e ele vai conseguir fotografar uma quantidade limitada de pessoas, né? Um tamanho limitado de objetos. Então, grandes paisagens e grupos grandes de pessoas não vai ficar um resultado suficiente. Agora temos um exemplo prático de uma foto de uma pessoa tirada num ambiente escuro, com e sem flash. Então, sem flash, a gente percebe que a imagem da pessoa vai ficar bem escura e ela vai ter ruídos, então vai ficar uma foto de baixa qualidade. Ao ligar o flash, você consegue iluminar o objeto ou a pessoa, porém o fundo nem sempre vai ficar bem iluminado. Se você estiver afastado do fundo, não vai ter essa iluminação plena, porém o objeto principal você consegue iluminar bem a pessoa e fica um resultado bem agradável. Esse é um exemplo, então, de uma foto tirada à noite, de um cenário aberto, com uma construção, uma paisagem, com flash. E o que acontece, né, ele não causa efeito em ambientes abertos. É quase a mesma coisa que não utilizar. Seguindo, então, vamos para o nosso segundo item, que é a composição. Esse é o momento que a gente vai analisar o ambiente e o cenário que a gente está fotografando. Vamos identificar o objeto da foto, tanto pessoa, objeto, físico mesmo, e o que além dessa pessoa, o que além desse objeto está aparecendo junto, e analisar o que a gente pode manter ou o que a gente consegue tirar do cenário. Por exemplo, ao fotografar um prédio na rua, pode ter sempre postes de luz ou vários fios cortando a construção, por exemplo. Então, isso atrapalha o resultado que a gente espera. Às vezes são objetos que a gente consegue mover, outras vezes não. Então, sempre analisar o que é possível e, se for preciso, mudar de posição a câmera para garantir uma boa composição na imagem. Vamos seguir então para os exemplos práticos. Aqui nesse exemplo, então, nós temos uma fotografia do cruzamento da Avenida Brasil com a SC 283, aqui no município de Planalto Alegre. Na primeira foto, então, a gente percebe que tem os fios de luz cruzando em cima. Isso é fácil de evitar, pois era um ambiente aberto, eu tinha bastante espaço para me movimentar. Apenas em uns passos para frente eu consegui enquadrar
o mesmo cenário sem mostrar os fios de luz em cima. Então isso já dá uma grande diferença na minha foto. Mesma coisa para a fotografia de objetos. Por exemplo, aqui um vaso de flor, onde além do vaso de flor eu tenho uma caneta, um pedacinho de madeira, uma tesoura, um quadro, várias coisas atrapalhando a foto, pois não é isso que eu quero mostrar. Eu não quero mostrar a caneta, mas sim o vaso de flor. Então, nesse caso, eu consigo mover os objetos. Então, eu vou tirar os objetos que estão tirando a atenção da flor e vou realizar a foto do vaso de flor sozinho no cenário. Falando um pouquinho sobre enquadramento, a minha primeira dica é ativar as grades na câmera, pois essas grades elas servem como uma régua para a gente conseguir deixar a foto mais retinha e, além disso, conseguir colocar o objeto ou a pessoa em locais que vai ficar uma imagem mais agradável. Por exemplo, as linhas elas podem ser utilizadas para alinhar na horizontal e na vertical. E a gente pode alinhar a pessoa ou objeto nos quadrados. Geralmente, o mais utilizado é o quadrado central, colocar sempre a pessoa no meio. Aqui temos um exemplo da Escola Municipal Cleusa Guindani Hultmann, aonde a escola, então, a gente percebe que ela está na linha do meio, ela está bem centralizada na imagem, e na mesma proporção que a escola está no meio, temos um pedaço da rua aparecendo embaixo e um pedaço do céu aparecendo em cima, formando meio que um sanduíche de céu, escola e rua, todos numa proporção parecida. Agora temos um exemplo onde o objeto principal não está 100% alinhado no quadrado central, mas alinhado numa linha. Então, também fica um resultado bem agradável. O que não é recomendado é deixar a pessoa ou o objeto nas extremidades, tipo muito na ponta ou deixando muito espaço vazio de um lado e a pessoa pequena do outro. Então, a recomendação é evitar esses espaços vazios, evitar a extremidade, como essa imagem de exemplo. Os ângulos são divididos entre 3 principais. Existem outros tipos de ângulo, mas os mais utilizados e os mais conhecidos são esses 3, que é o ângulo normal, que é quando a câmera vai estar na altura dos olhos da pessoa que você está fotografando, na altura do objeto, e no mesmo nível também. O ângulo plongé é quando a câmera está mais alta que o objeto e você vai apontar a câmera de cima para baixo. E o ângulo contra-plongé, como o nome diz, ao contrário, é quando a câmera está mais baixa que o objeto e apontada para cima. Então aqui temos alguns exemplos desses ângulos aplicados em fotografias de prédio. Eles são bem utilizados nesse quesito e fica um resultado bem interessante. Na fotografia de retratos, o que acontece? Por exemplo, na fotografia de corpo inteiro, se você fotografar de cima para baixo a pessoa, a impressão que dá é que o corpo da pessoa diminui e a cabeça aumenta. Por quê? Porque a cabeça vai estar mais próximo da câmera, consequentemente vai aparecer mais, vai dar mais destaque, enquanto o corpo parece que diminui. Quando você fotografa de baixo para cima uma pessoa, acontece o efeito contrário. Você vai alongar as pernas e os pés daquela pessoa, mas você vai diminuir o rosto. E se você colocar a câmera na altura dos olhos da pessoa, não vai ter nenhuma distorção de imagem, não vai ter esse angulamento. E isso a gente vai aplicando para qualquer objeto, qualquer pessoa que você está fotografando. Por exemplo, agora, se a pessoa está mais próxima, né? Você quer fazer um retrato só do rosto da pessoa. Se a câmera estiver no ângulo plongé, que acontece, né? Com a câmera inclinada para baixo, vai ficar mais próximo da câmera a testa e vai dar a impressão que ela é maior do que realmente é. Então, é um efeito que geralmente a gente evita. Se estamos no ângulo contra-plongé, que é com a câmera virada para cima, muito perto do rosto, ele vai aumentar as partes de baixo do nosso rosto, o queixo, o pescoço, a papada. Então, também é um efeito que a gente evita na fotografia de retratos. Se alinhar a câmera aos olhos, não vai ter essa distorção. Agora, explicando um pouquinho em objetos. Um objeto não tem problema, dizer assim, que vai distorcer alguma parte do objeto. Porém, às vezes vai esconder uma coisa importante para a fotografia. Aqui nesse vaso de flor que eu trouxe como exemplo, se a câmera estiver muito para cima,
não vai mostrar o vaso, ele vai ficar escondido. É um ângulo que deve ser evitado nessa situação. Se a câmera está com um ângulo muito para baixo, apontada para cima, vai acontecer o efeito contrário, vai mostrar o vaso, mas esconde as flores. Então, o que a gente faz, coloca no ângulo normal, alinha a câmera com o objeto que você quer fotografar, que vai dar o melhor resultado. E é isso, gente. É isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Esses são os principais conceitos da fotografia digital, a fotografia que a gente faz com o celular. Essas dicas são bem legais, são bem aplicáveis ao nosso dia a dia e a gente pode aplicar para diversos outros assuntos. Não precisa ser específico só para arquitetura, só para paisagem ou só para retrato. São conteúdos que a gente pode adaptar para diversas áreas. Mais uma vez, quero lembrar que a fotografia ela é também uma arte e não existe certo ou errado. A gente pode ter esses nuances relacionando a gosto pessoal. Às vezes eu posso gostar de uma coisa, você pode gostar de outra, fulano gosta de um outro estilo ainda. Então, não tem certo ou errado, a gente tem que seguir um pouquinho também do nosso coração, da nossa intuição e o que a gente acha que é o melhor resultado para nós naquele momento. É isso. Muito, muito obrigada e até mais.